O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que um brasileiro que estava preso na Rússia há 2 anos vai voltar ao país ainda esta semana. Vamos para Brasília entender essa história melhor com o Cássio Zeyman, que conta pra gente. É um caso absurdo, não é, Cássio? Explica aí. Boa tarde. Boa tarde, Tainá, Daniel. Olha, a expectativa é que o Robson Nascimento de Oliveira retorne ao Brasil já na próxima quarta-feira. Até para lembrar o pessoal de casa, ele era o ex-motorista do jogador de futebol Fernando, que jogava no clube russo Spartak Moscou na época do caso, mas atualmente Fernando atua no futebol chinês. O Robson ele foi condenado no ano passado por entrar na Rússia com medicamento que é ilegal no país, mas aqui no Brasil esse medicamento é vendido através por receita médica. A Carla Bride acompanhou o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro ali no final da manhã, né, Carla? No Palácio da Alvorada. Boa tarde para você. Traz mais detalhes dessa fala do presidente. Boa tarde, Cássio, a você e a todos que nos assistem. O presidente Jair Bolsonaro fez esse anúncio aqui no Palácio da Alvorada. Havia apoiadores do presidente também aqui no Palácio que escutaram as palavras dele em relação a esse caso. Então, o Bolsonaro disse depois de muitas tratativas com o governo russo, do qual o Brasil tem uma parceria muito grande com o governo russo, conseguiu então negociar a liberação de Robson Nascimento de Oliveira. Então, o Robson, né, que é o ex-motorista do jogador Fernando, ele foi preso em fevereiro de 2019 e foi condenado em dezembro do ano passado por entrar com 2 caixas desse medicamento que é proibido na Rússia. Ele estaria levando o medicamento ao sogro do jogador Fernando. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que Robson já está na Embaixada Brasileira em Moscou e na quarta-feira ele deve retornar ao Brasil depois de ter sido preso por causa do porte desses medicamentos ilegais na Rússia. Bom, o presidente falou das relações com a Rússia. Aqui os jornalistas também perguntaram em relação às tratativas com o governo russo em relação à vacina Sputnik, mas o presidente não deu detalhes a respeito desse assunto. Ele esteve reunido hoje com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O carro do ministro esteve aqui pela manhã no Palácio da Alvorada e o presidente só se limitou a dizer a respeito do caso do motorista Robson. Vamos ouvir então um trecho do que disse o presidente Jair Bolsonaro. Quero informar que depois de meses de negociação com o governo russo, o qual nós mantemos um excelente relacionamento, eu tenho admiração pelo governo russo, pelo Putin, nos entendemos muito bem. E agora de manhã eu quero anunciar que o Robson, que é o ex-motorista do jogador Fernando, que estava detido há 2 anos, já se encontra na Embaixada Brasileira. Como hoje é o dia de Páscoa ortodoxa na Rússia, uma data importante para eles, eles aproveitam esse momento para conceder esse tipo de indulto. E o Robson, então, foi indultado, se encontra na Embaixada e na próxima quarta-feira está previsto, ele retorna ao Brasil.